Então, vamos lá. Então, saudações a todos. Nessa aula de hoje, de Fundamentos de Lógica, né, que é a aula 8, né, nós iremos falar sobre álgebra das proposições, ok? Nós iremos falar sobre a parte 2 de álgebra das proposições, né, já que anteriormente nós já tínhamos falado da parte 1, ok? Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho mais. Vamos falar um pouquinho mais aí sobre a álgebra das proposições. Álgebra proposicional. Olha só, aqui, já de cara, está aparecendo, né, aqui algumas equivalências importantes. Ó, primeira equivalência que aparece aqui, pessoal. Não, não P, tá? Quando eu tenho, pessoal, não, não P, não, não P é equivalente a somente P. Concorda comigo, pessoal? Por quê? Nesse caso aqui, quando eu tenho não, não P, se eu faço não com não, dá quanto, pessoal? Quanto que dá não com não? Não com não dá positivo, né? Dá verdadeiro, dá positivo. Então, quando eu tenho não, não P, isso é equivalente a somente o valor de P. Tudo bem, pessoal? Porque não, não, não dá verdadeiro, dá positivo, né? Que, inclusive, é uma regrinha que nós temos lá na matemática, né, pessoal? É o famoso menos com menos dá mais. Ok? Que mais? Outra equivalência importante aqui, pessoal, que nós temos. Esse conteúdo aqui, pessoal, depois eu vou confirmar para vocês até onde vai a PRG, tá? Depois eu vou dar uma confirmadinha. Depois eu vou passar para vocês, Giovana, qual que é o conteúdo de corte, tá? Mas esse conteúdo aqui, Giovana, certamente ainda cai, tá? Eu lembro que o conteúdo que não vai cair é lógica de predicados. Se não me engano, é o próximo que eu vou trabalhar, tá? Mas depois, Giovana, eu confirmo lá com exatidão para vocês, tá? Mas esse aqui certamente ainda cai, tá ok? Continuando. Nós temos aqui uma outra equivalência importante, tá? Que é o P condicional Q. O que é P condicional Q, pessoal? P condicional Q é equivalente a não P ou Q, né? Se não me engano, pessoal, essa equivalência já até apareceu em alguns exercícios anteriores, não apareceu? Essa equivalência aqui? Quando vocês resolveram alguns exercícios anteriores? Se não me engano, foi, né, pessoal? Essa equivalência aqui, né? Então, retomando, olha só, uma equivalência importante que a gente sempre vai estar utilizando. P condicional Q é equivalente a não P ou Q. É a mesma coisa. Ok, pessoal? Se vocês criarem a tabela verdade dessa fórmula e se vocês criarem a tabela verdade desta fórmula aqui, o resultado de ambas será a mesma, né? A última coluna de resultado será a mesma, tá? Esse é o conceito, né, pessoal, de equivalência. Tudo bem? Continuando. Olha só. Observe que, generalizando, número par de negações. Olha só. Digamos que aqui eu tenho, pessoal, não, 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 não. Ou seja, eu tenho 4 nãos. Tá ok? Olha só. Sempre, pessoal, sempre quando eu tenho número par de negações, isso é equivalente ao quê? Isso é equivalente ao próprio valor de P. Correto, pessoal? Porque olha só, retomando aqui. Ó, quando eu tenho não com não, eles se anulam. Concorda comigo, pessoal? Não e não, eles se anulam. Aqui eu tenho mais um não e não, eles também se anulam. Logo, pessoal, o que sobra? O que sobra? Sobra o próprio valor de P. Ok, pessoal? Então, sempre quando nós tivermos um número par de negações, qual será a equivalência? A equivalência será com a própria variável P. Tudo bem? Não sei se vocês lembram, pessoal, apareceram alguns exercícios parecidos com esse naquela lista de exercícios. Aquela lista de exercícios preparatória para a prova parcial. Lembram, pessoal, que apareceu, se não me engano, no exercício 2? Apareceu, lembram? Legal. Outra situação aqui. Isso, apareceu, né, Lucas? Ó, outra situação aqui, pessoal, que nós temos. Ó, tenho não com não, eles se anulam. Não com não, eles se anulam também.
tá? Não com não, eles também se anulam. Perceba, eu tenho 6 negações, né? Mas se trata de um número par de negações. Tudo bem? Sempre quando eu tenho, pessoal, um número par de negações, eu fico como resultado o quê? A própria variável P. Tudo bem, pessoal? Uma equivalência. Uma equivalência, tá ok? Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Sossegado? Tranquilo? Sim? Legal. Próximo. Próximo aqui. Ó, e quando nós temos aqui, pessoal, como que funciona, né, Alan? Quando você tem número par de negações, né? Quando você tem número par, tá? Quando você tem número par de negações, por exemplo, 2, 4, 6, 8, tá? Quando você tem número par de negações, tá? Essas negações se anulam e você fica somente com o valor de P. Tudo bem? Isso é quando você tem número par de negações. Outra situação aqui. Isso, outra situação aqui. Olha só. Número ímpar de negações. Olha aqui, pessoal. Pega a situação aqui. Eu tenho não, não, não e não se anulam. Entretanto, concordam comigo, pessoal, que eu tenho um não que ficou sobrando aqui? Foi ou não foi? Tem um não aqui que ficou sobrando. Então, qual que é a equivalência, né, pessoal? Quando eu tenho número ímpar de negações, né, a equivalência seria com a minha variável P negada, ou seja, não P. É regra, tá, pessoal? Essa regrinha aqui sempre vale, ok? Não tem segredo, essa regrinha aqui sempre vale. Quando você tem número par de negações, essas negações se anulam e você fica somente com o valor de P. Quando você tem número ímpar de negações, né? Quando você tem número ímpar, sempre uma negação vai ficar sobrando, né? Sempre uma negação vai ficar sobrando. E nesse caso, você vai fazer uma equivalência com não P, né? Ou seja, vai só um not, uma negação. Ok? Olha só, pessoal, seguinte. Vai ter um exercício que vocês vão ter que fazer em casa, tá? Não é para fazer agora, tá? Vocês vão ter uma semana para fazer isso. Vão ser 2 exercícios que vocês vão ter para fazer durante essa próxima semana, tá, pessoal? São 2 exercícios. Qual que é o primeiro exercício? São 2, pessoal, é super rapidinho, é super tranquilo, tá? E aliás, se não me engano, deve ser o último exercício que eu vou cobrar no semestre, viu, pessoal? Porque daqui a pouco eu tenho que fechar as notas dos exercícios, né? Então, se eu não me engano, vai ser o último. Eu acho que eu não vou cobrar mais. Não dá tempo de cobrar mais exercícios, tá? Então, o que é esse primeiro exercício aqui que eu estou pedindo? Qual que é o primeiro, pessoal? Aqui, ó, exercício 1. Para praticar em casa. Demonstre a transformação P condicional Q utilizando uma tabela verdade, né? Olha só, vamos lá, fugindo, vamos lá. Vamos lá, Lucas. Seguinte. Mas o que eu estou pedindo nesse exercício aqui, pessoal? Nesse primeiro exercício? Não, é só isso. Não é bem só isso. O que vocês têm que fazer? Olha só. Vocês vão montar, pessoal, uma tabela verdade desse cara aqui, tá? E também vão montar uma tabela verdade desse cara aqui. E vocês vão demonstrar que existe a equivalência entre os dois. Só isso. Rapidão, né, pessoal? Rapidão, né? Vocês que estão voando aí na matéria de lógica, para vocês é rapidão. Vocês vão criar uma tabela verdade desse cara aqui, só isso. Desse cara aqui, uma tabela verdade desse cara aqui, e vão mostrar que existe a equivalência entre os dois. Só isso. Né? Vocês que estão voando na matéria, vocês fazem isso aí, né? De olho fechado, né, pessoal? Vocês fazem isso aqui tranquilamente. Só demonstrar essa equivalência. Tudo bem? É só construir tabela verdade, pessoal. É só construir a tabela verdade, só isso. Tá? Vocês vão construir a tabela verdade desse primeiro aqui, tabela verdade, e também construir a tabela verdade desse segundo aqui. Só isso. Tá? E aí vocês têm que comparar a coluna resultante das duas. Tá? A coluna resultante das duas dará igual, dará a mesma coisa. Só isso que vocês têm que fazer. Não é para fazer agora não, tá? Giovana, pode fazer depois ao longo da semana. Ok, Giovana? Que aqui na aula, entendeu lá, Gepioto, como é que faz? Entendeu, Gepioto? É só montar a tabela verdade dos dois e comprovar que a coluna resultante dos dois é igual. Só isso, tá, Gepioto? Ok? Vai ser para entregar, tá, Ides? Vai ser para entregar. Mas são 2 exercícios só, viu, Ides? Se são bem tranquilinhos aí, vocês fazem de boa, tá? É bem tranquilinho.
Legal, hein, pessoal? Já temos aí, aumentou a quantidade de pessoas na sala, já temos 36 pessoas. Que maravilha. Vamos lá. Ó, outra equivalência. Outra equivalência que eu vou explicar aqui para vocês. Tá? Outra equivalência importante. Uma bicondicional, tá? É equivalente à conjunção das duas condicionais. O que é isso? Olha só. Lembra do bicondicional, pessoal? Como é que era o símbolo do bicondicional? Lembram? Como é que é o símbolo do bicondicional? É esse cara aqui, né? Tudo bem? Esse aqui é o símbolo do bicondicional. É a setinha para os dois lados. Lembram? Bicondicional é a setinha para os dois lados. Tudo bem? Olha só. Vocês concordam comigo, pessoal? Presta atenção, que essa regrinha que eu vou falar agora é importante. Vocês concordam comigo que quando eu tenho P bicondicional Q, isso é a mesma coisa, pessoal, que o P apontar para o Q e também o Q inversamente apontar para o P. Porque eu tenho uma dupla condicional. Concorda comigo, pessoal, que ali eu tenho uma dupla condicional? Sim ou não? Tenho, né, Giovana? Exatamente. Eu tenho uma dupla condicional. Então, vou explicar de novo. Concorda comigo, pessoal, que quando eu tenho, né, P bicondicional Q, eu tenho seta para os dois lados. Ou seja, é a mesma coisa que eu fazer P condicional no Q e o Q condicional P. Concorda comigo? Então, é exatamente essa equivalência que eu estou demonstrando agora para vocês. Tá? Olha só. P bicondicional Q é equivalente a P condicional Q e, inversamente, né? Q condicional P. Legal, né, pessoal? Legal essa equivalência aqui, né? Bacana. É uma equivalência importante que a gente vai usar nos exercícios futuros. Ok? É uma equivalência bacana, principalmente quando você tiver uma fórmula e naquela fórmula você tiver necessidade de ter que eliminar o bicondicional. Tá? Então, o importante é que essa equivalência. Ok? Olha só. Seguinte, pessoal. Eu também estou pedindo. Esse aqui é o exercício 2. Vocês lembram que eu falei para vocês que são 2 exercícios que vocês vão desenvolver durante a semana para entregar lá pelo link. Lembram? Esse aqui é o exercício 2. Tá? Só isso, tá, pessoal? Só aquele exercício 1 e esse 2. O que vocês vão fazer nesse exercício 2, pessoal? Só isso aqui, ó. Vocês vão montar a tabela verdade desse cara, uma tabela verdade. Vão montar uma outra tabela verdade, uma segunda tabela verdade desse cara, e vocês vão demonstrar que realmente existe a equivalência entre os dois. Tá? Mas eu já vou confirmando, pessoal, que a equivalência existe. É só proformes. Tá? Vocês vão conseguir perceber automaticamente que o resultado das duas tabelas verdades dará idêntico, dará o mesmo. Ok? E assim vocês conseguirão comprovar essa equivalência. A data de entrega, pessoal, deixa eu ver aqui que dia tá. Mas eu sempre deixo uma semana, né, pessoal? Eu sempre deixo uma semaninha para vocês. Estou olhando aqui. Atividade 3. Atividade 3 ainda vai abrir às 23 horas de hoje, tá, pessoal? Atividade 3 ainda vai ser liberada às 23 horas de hoje. E vocês vão ter que enviar pelo Blackboard, pessoal, até o dia 14. Até o dia 14, às 23h59. Anota aí, tá, pessoal? Até o dia 14, às 23h59. Ou seja, até a quinta-feira. Até a quinta-feira. Até a quinta. Tá, até a quinta-feira, pessoal. Mas é rapidinho. Isso aí vocês fazem hoje, na hora que vocês terminarem a prova, né? Ou até no final da aula de lógica, pessoal. Se a gente terminar rapidinho a aula de lógica, isso aqui vocês fazem um minutinho no final da aula de lógica, né? Essa aula aqui, pessoal, que eu vou lá no Blackboard, é a aula 8. Aula 8, Álgebra Proposicional, parte 2. Tá ok? Isso aqui é de boa, pessoal. Vocês fazem rapidinho, não é complicado, não. Tá? Vamos lá, então, pessoal. E se der um tempinho, se a gente fizer rapidinho aqui a aula, dá até para vocês fazerem exercício no final da aula e já se livrarem dessa atividade, né? Aí vocês ficam de boa, vocês ficam tranquilos. Não é? Tranquilo, pessoal? Vamos prosseguir aqui?
Vocês estão evoluindo bem? Vocês estão voando? E aí, finalzinho da aula, vocês fazem essas duas coisas, eu deixo um tempinho para vocês. Tá? Vocês estão acompanhando legal? Vamos lá. Outras duas equivalências que nós já conhecíamos. Tá? Não é novidade aqui, eu já tinha explicado isso para vocês no passado. Ó, primeira equivalência aqui importante. Primeira equivalência. Sempre, pessoal, sempre quando eu tenho P ou não P, isso é equivalente a somente verdade. Isso será sempre verdade. Ou seja, pessoal, vocês concordam comigo? Pensa na tabela verdade do ou. Pensa na tabela verdade do ou, né, pessoal, da nossa disjunção. Vocês concordam comigo que se eu tenho um valor P ou esse valor negado, o que eu vou ter? Eu poderia ter V ou F, ou eu poderia ter F ou V. Concorda comigo, pessoal? Porque eu tenho a variável P ou ela negada. Tá? E vocês já sabem, né, pessoal, que na tabela verdade do ou, sempre que eu tenho uma variável e ela mesma negada no ou, sempre quando eu tenho, nesse caso eu vou ter então um verdadeiro, no caso do ou, quando eu tenho um verdadeiro no mínimo, o resultado já será o quê, pessoal? Já será verdade. Concordam comigo, pessoal? Sim? Que no ou é assim? Né? Se eu tenho uma variável e ela negada, isso significa que eu vou ter V ou F. V ou F, no caso do ou, nós já sabemos que o resultado será verdadeiro. Tá? Então, isso aqui é uma equivalência importante que nós já conhecíamos. Uma outra equivalência aqui também, pessoal, que nós já conhecíamos. P e não P. P e não P. Isso é equivalente a F. Sempre falso. Inclusive, pessoal, isso aqui a gente viu lá nas primeiras aulas. Isso aqui era chamado de princípio da não contradição. Por quê, pessoal? Princípio da não contradição. Por quê? Vocês concordam comigo, pessoal, que essa situação aqui, ó, P e não P. Concordam comigo, pessoal, que P e não P, ou seja, eu ter, por exemplo, um valor da variável P, né, pessoal? E ter ela também negada ao mesmo tempo, né? Eu ter, por exemplo, V e F, isso é impossível, né? Isso é o princípio da não contradição. Eu não tenho, né, pessoal, como ter, por exemplo, uma variável P verdadeira e essa mesma variável P negada ao mesmo tempo. Não tem como, né? Por isso é chamado de princípio da não contradição. Ou seja, pessoal, sempre que eu tiver P e não P, vai dar falso. Tudo bem, pessoal? Por exemplo, pega um valor de P. Digamos que eu tenho um valor de P verdadeiro. Verdadeiro e não P. Não P seria o quê? Falso. Quanto que dá, pessoal, na tabela verdade do E, V e falso? Qual que é o resultado? No E. No E, pessoal, você já sabe que sempre quando eu tenho um falso, o resultado já é falso. A única situação da tabela verdade do E que dá verdadeiro é quando todas as variáveis são também verdadeiro. Tudo bem? Ó, perfeitamente, pessoal. Inclusive tem uma tabela verdade aqui embaixo para demonstrar, né? Olha só. Eu tenho aqui a situação do P, P ou não P, né? Então já sabemos aqui, pessoal, que no caso do P ou não P, ele sempre vai dar verdadeiro, que é o que eu expliquei aqui em cima, né? É o que eu expliquei aqui em cima. E no caso, pessoal, do P e não P, que é essa segunda situação aqui, P e não P, o resultado será sempre falso. Ok? Então são duas equivalências, né, pessoal, que a gente já tinha trabalhado aí no passado na disciplina. Ok? Onde a gente está aplicando a tabela verdade do ou e do e. Tá? Ó, Mané, entrou no chat aí, né, pessoal? Puxa vida, hein? Não vai muito bem nas provas, meu jovem? Puxa vida, hein? Mas hoje você vai bem, hein? Hoje você tem que ir bem, hein? Puxa vida, hoje o pensamento tá tranquilo, hoje vocês vão bem, pessoal. Tem que ir bem. Vamos lá. Ó, regras aqui, pessoal, outras regras. Algumas delas, inclusive, eu já trabalhei com vocês. Regra de De Morgan. Regra de De Morgan. Lembra, pessoal, da regra de De Morgan? Se não me engano, eu já cheguei a falar alguma coisa para vocês da regra de De Morgan, ou ainda não. Mas tudo bem. O que é, pessoal, a regra de De Morgan? Vamos ver aqui, ó. Não, acho que não, né? Tudo bem. Então, vamos ver aqui, pessoal, a regra de De Morgan. Regra de De Morgan, nós temos aqui duas situações. Quais são elas? Primeiro,
negação de uma conjunção, tá? O que é a negação de uma conjunção, pessoal? Olha só, quando eu tiver não fora do parênteses e eu tiver P e Q dentro do parênteses, isso é equivalente a, olha só, como que eu tenho que aplicar, pessoal, essa fórmula aqui? Concorda comigo, pessoal, que se eu quiser, eu posso colocar essa negação dentro do parênteses. Concorda comigo, pessoal, que eu posso aplicar aqui uma regrinha multiplicativa e multiplicar esse não por todos os termos que estão dentro do parênteses? Concorda comigo, pessoal, que eu posso aplicar aqui, digamos, uma regrinha multiplicativa, como se fosse uma multiplicação? Posso. Posso aplicar, tá? E como que funciona, né, pessoal, essa regrinha aqui multiplicativa? Se eu quiser colocar essa negação, né, aqui para dentro das variáveis do parênteses, o que eu faço? Vou ter que fazer o seguinte, eu vou fazer não P, tá? Onde é que está o não P, pessoal? Está aqui, ó, não P. Esse mesmo não, eu vou jogar para a variável o quê? Para a variável Q. Então, vou ficar aqui na sequência, pessoal, com não Q. Vocês perceberam, pessoal, que as duas variáveis foram multiplicadas pelo not, pela negação? Sim ou não? Perceberam? Então, é como se fosse uma regrinha multiplicativa. Mas olha só. Percebo ainda aqui, Henrique, perceba o seguinte. Sempre, pessoal, sempre que vocês aplicarem essa regra explicativa da negação para dentro do parênteses, sempre esse operador que está dentro do parênteses, ele é invertido. Tá? Se ele, pessoal, se ele é e, ele inverte e vai passar a ser o quê? Ele passa a ser ou. Ok? Se ele fosse ou aqui, pessoal, se ele fosse ou aqui, ele seria invertido e passaria a ser e. Tudo bem, pessoal? Então, essa regrinha aqui, que é essa regra de Morgan, ela é semelhante a uma regrinha multiplicativa, né? Onde a gente multiplica, né? A gente distribui esse not, essa negação, tanto para o P quanto para o Q. Entretanto, quando nós colocamos, pessoal, essa regrinha multiplicativa, o E, ele é invertido e ele passa a ser o quê? O. Tudo bem? E lembrando, pessoal, que essas duas fórmulas aqui, tanto essa fórmula aqui, quanto essa fórmula, também fazem o quê? Fazem equivalência também. Ou seja, se você construir a verdade dessa e também dessa, o resultado será o mesmo. Tá? Se depois vocês quiserem fazer esse teste, pessoal, e construir a tabela verdade das duas, tá? O resultado, a última coluna, dará o mesmo resultado. Tudo bem? Entenderam, pessoal, qual que é a regrinha aí de como que funciona a regrinha de De Morgan? Entenderam como é que funciona? Essa negação de uma conjunção? Sim? Legal. E verdadeiro, legal. Vamos lá, Alan. Fugino, falso? Não entendeu, Fugino? Não entendeu? Puxa vida, tem uns que não entenderam aí. De novo, pessoal. De novo, deu vários falsos aí. Essa tabela verdade deu vários falsos. Vamos lá, de novo. Ó, seguinte, inúmeros falsos. O que é isso aqui, pessoal? Isso aqui é como se fosse uma regrinha distributiva. É como se fosse uma regra multiplicativa, tá? É como se eu pegasse, pessoal, essa negação, esse cara aqui, essa negação. Percebam, pessoal, que essa negação está fora do parênteses. Vocês perceberam isso? A negação está fora do parênteses e eu quero colocar a negação para dentro do parênteses. Ok? Eu posso fazer isso, pessoal? Pegar a negação de fora do parênteses e jogar para dentro do parênteses? Posso. É como se fosse uma regrinha multiplicativa. É como se fosse uma regrinha distributiva. Tá? Então, como é que fica, pessoal, para a gente passar a negação para dentro do parênteses? Eu vou ficar com não P, tá? Onde está o não P? Tá aqui, ó. Tá vendo, pessoal? Tá aqui o meu não P. Da mesma forma, esse negação aqui, eu vou ter que multiplicar ele pelo Q. Onde ele está? Está aqui. Está aqui o nosso Q. Quando nós fazemos, pessoal, a multiplicação da negação pelo Q, eu vou ficar, na verdade, com quem? Vou ficar com não Q. Tudo bem, pessoal, até essa parte aí, essa regrinha multiplicativa? Eu somente multipliquei, fiz uma multiplicação, eu coloquei a negação para dentro do parênteses. Só isso. Só isso. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Sossegadinho?
Legal. Tá jóia. 36 pessoas aí na sala, pessoal. Eu sempre vou tomando nota aqui, como está a evolução dos alunos aí. Um saiu agora. Até esse ponto aqui, então, vocês entenderam. Qual que é o outro ponto, pessoal? Esse operador, tá? Esse operador aqui, pessoal, quando você faz essa regrinha multiplicativa, esse operador ele tem que ser invertido. Ele tem que ser trocado. Ele não continuará sendo E, tá? Quando você aplicar essa regrinha distributiva, pessoal, essa regrinha multiplicativa, esse operador que era E, ele vai passar a ser o quê? Ou. Tá ok? Aí depois a gente vê, né, GPO, essa questão aí, depois a gente vê, tá? Depois eu mando um aviso lá. Então, Guilherme, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, Guilherme, esse aqui é equivalência, tá? Tudo bem, Guilherme? Esse aqui é equivalência. Tudo bem? O que é equivalência? Quer dizer que se eu pegar e construir a tabela verdade desse cara, e eu também construir a tabela verdade desse cara aqui, o resultado será o mesmo. Tá ok? Então, esse cara aqui do meio, pessoal, ele é equivalência, tá? Não confundir ele com a bicondicional, tá, pessoal? Não confunda ele com bicondicional, tá? Tudo bem? Trocar tudo o quê, Ides? Não entendi. O que você está querendo dizer, Ides? Você falou ali de trocar tudo? Verdade? Verdadeiro? Aonde verdadeiro, Ides? Aonde que você está se referindo ali? Ah, você está falando desse símbolo aqui, ó. Esse símbolo aqui que a gente usa para o ou, né? Isso que você está falando? Isso. Esse aqui é um símbolo que a gente usa para o ou, né? Nós usamos esse símbolo para o ou. Mas se alguém desprevenido olhar ali, pode achar que é um verdadeiro, né, pessoal? Que é um verdadeiro, né? Mas a verdade ali, nesse caso, não é o verdade. É o ou. Tudo bem? Ah, você está perguntando se você inverte, né, Ides? Inverte sim, perfeitamente, Ides. Ó, aqui, Ides, onde estava com E, eu fiz a inversão, ele ficou com O. Tá ok? Essa aqui é a regrinha de De Morgan. Tudo bem? Você faz a inversão. Tranquilo? Legal. O próximo, pessoal, vamos lá. O próximo. Agora a gente tem aqui a negação de uma disjunção. Tá? Perceber que é a mesma coisa. É a mesma regrinha que eu expliquei aqui nessa primeira parte. É a mesma regra. Tá? A única diferença, pessoal, é que aqui nesse segundo momento, a gente está trabalhando com ou. Tá? Mas é a mesma regra. Então vamos lá. O que nós temos? De novo, a regrinha multiplicativa, pessoal. Tem aqui o não. Estão vendo o não aqui fora do parênteses? Esse não aqui fora do parênteses, eu quero colocar ele para dentro do parênteses. Ok? Então, como é que eu faço? Basta eu fazer a regrinha multiplicativa. Então, eu tenho aqui não P. Cadê o não P? Está aqui, ó. Ok? Então, a regrinha multiplicativa. E esse não que está aqui fora também será multiplicado pelo Q. Tudo bem? E aí, multiplicando o não por Q, eu vou ficar com o quê, pessoal? Com não Q. Tudo bem? Regrinha distributiva. Regrinha multiplicativa. Mesma coisa que eu expliquei para vocês aqui nessa primeira parte. Mesma ideia. Tá? E não esquecer, né, pessoal, que esse operador aqui, quem que era esse operador aqui? Quem que era esse operador? Era o ou. Ok? Esse operador ou, ele tem que ser invertido, ele vai passar a ser o quê? Vai passar a ser e. Perceberam, pessoal, que esse segundo momento aqui, ele é o contrário do primeiro, né? Por quê? Porque no primeiro eu tinha o e, fiz a inversão do e, fiquei com o ou. Correto? Tudo bem? E no segundo momento eu tinha um ou, fiz a inversão do ou e fiquei com e. Tudo bem, pessoal? Mas a regrinha é a mesma. É a regrinha aqui que nós chamamos de regra de De Morgan. Tranquilo, pessoal? Tudo bem? Podemos prosseguir? Tá? Essa aqui que nós chamamos, então, de regra de De Morgan. Tá? Na regra de De Morgan, a gente tem, então, aqui a negação de uma conjunção e temos aqui também a negação de uma disjunção. Ok? Então, prosseguindo. Ó, vamos lá. Nós temos, pessoal, uma outra
equivalência também, uma outra equivalência aqui, que é chamada de negação da condicional. Negação da condicional. Vamos ver aqui. Olha só. O que a gente vai fazer? Dá uma olhadinha aqui comigo, pessoal, presta atenção. Vocês vão ver que tem uma negação aqui. Essa negação está fora do parênteses. Perceberam? E dentro do parênteses, pessoal, a gente tem nós temos aqui o P condicional que, tá? Não sei se vocês lembram, pessoal, no comecinho da aula de hoje, eu expliquei para vocês a equivalência do P condicional que. Alguém lembra, pessoal, que eu expliquei para vocês no comecinho da aula? Qual que é a equivalência do P condicional que? Qual seria? Se quiser até colocar no chat, pessoal, como é que era mesmo a equivalência do P condicional que? Só dele. Esquecendo desse não que está fora do parênteses. Exatamente, Giovana. Perfeitamente. Não P ou que. Perfeitamente. Então, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só. Primeiro, nós vamos aqui executar em duas etapas, tá? Primeiro, pessoal, nós vamos aplicar a regra do condicional dentro do parênteses. Dentro do parênteses. Ou seja, a gente vai pegar esse cara aqui, que é o P condicional que, e a gente vai aplicar em cima dele a regra da condicional, tá? Então, qual que é a equivalência, né, pessoal? Qual que seria a equivalência de P condicional que? A equivalência de P condicional que é exatamente o que vocês falaram agora no chat. É o nosso não P ou que. Perceberam, pessoal, que o não P ou que está dentro aqui do parênteses? Perceberam? Então, a gente acabou de fazer o que nós chamamos de equivalência da regra da condicional. Estou até marcando aqui para vocês, tá, pessoal? Acabamos de usar a equivalência da regra da condicional. Na equivalência, pessoal, da regra do condicional, o que a gente pode afirmar? Que P condicional que é equivalente a não P ou que. É uma regrinha que eu expliquei para vocês no comecinho da aula de hoje. Tudo bem? Então, acabamos de aplicar aqui a regra da condicional. Legal. Próximo passo. Concorda comigo, pessoal, que aqui a gente tem um not? Nós temos aqui uma negação, e essa negação pode ser colocada para dentro do parênteses? Concorda comigo? Inclusive, essa regrinha é o nome, né, pessoal? A gente acabou de fazer isso. Qual é o nome dessa regrinha que a gente acabou de fazer? Que a gente pode passar essa negação para dentro do parênteses? Qual é o nome dessa regrinha? Alguém lembra? Tá aqui o nome, né? Ó. Perfeitamente, Alan, Carlos. Essa regrinha aqui, ó. Não é a Morgana, pessoal. Né? É Morgan, né? Mas é quase isso, fugindo, quase isso. É a regra de Morgan, tá? Que é exatamente a regrinha que a gente acabou de explicar agora. Tá ok? Acabei de explicar essa regrinha para vocês agora nessa página anterior. Então, como é que fica, pessoal? É só fazer regrinha multiplicativa, tá ok? Ó, multiplica comigo aqui. Quanto dá, pessoal? Não e não? Na lógica, não e não dá quanto? Dá positivo. Concorda comigo, pessoal? Dá verdadeiro, dá positivo. Não e não dá positivo. Então, eu vou ficar simplesmente com o valor de P. Correto? Agora, o outro passo aqui. Próximo passo. Eu vou pegar essa negação e vou fazer a multiplicação de negação pelo Q. Né? Por esse Q aqui. Então, eu vou ficar aqui embaixo, pessoal, na segunda linha, com não Q. Tudo bem? E por último, pessoal, ficou faltando fazer o quê? Lembram? Sempre quando eu coloco, pessoal, a negação de fora para dentro do parênteses, o que eu tenho que fazer com esse operador aqui? O que eu tenho que fazer com ele, pessoal, com esse operador ou? O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que inverter, né? Então, se ele estava como ou, eu vou passar ele para i. Exatamente, Felipe, fazer inversão. Ok, pessoal, tudo bem? Legal? Então, isso aqui é uma outra equivalência importante dentro da lógica, que é chamada de negação de uma condicional. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Continuando. O que nós temos? Ó, mais coisas aqui, pessoal. Mas não é um bicho de 7 cabeças, tá, pessoal? É só a gente olhando ali aos poucos, vocês vão perceber
Não é um bicho de 7 cabeças, não, Ides. Você vai perceber que é só aplicação de coisas que eu acabei de explicar para vocês. Só aplicação. Tá? Vamos lá, então. Vem comigo aqui, pessoal. Essa equivalência, né? Essa equivalência aqui é chamada de negação de uma bicondicional. É esse nome aqui. Ok? Negação de uma bicondicional. Então, vamos lá. Eu tenho aqui fora do parênteses, eu tenho um not, tenho uma negação, tá ok? E dentro do parênteses, pessoal, eu tenho P bicondicional que. Alguém lembra, pessoal, da equivalência que eu expliquei agora há pouco? A equivalência do bicondicional, vocês lembram? Como é que era a equivalência do bicondicional? Relembrando, pessoal, relembrando, como é que era a equivalência do bicondicional? Como é que é? Olha só, se eu tenho P, aqui, pessoal, isso, se eu tenho aqui, ó, o Felipe já colocou, isso mesmo, Felipe, mas só retomando aqui, se eu tenho P bicondicional Q, isso é equivalente a fazer P condicional em Q e Q condicional em P, que é o inverso. Tudo bem? Então, é uma equivalência que eu expliquei agora há pouco para vocês na aula, inclusive na aula de hoje. Tá? Então, tá aqui, pessoal. P bicondicional Q é equivalente a... Vem comigo aqui. Equivalente ao quê? Equivalente a P condicional Q e Q condicional P. Entenderam, pessoal, esse primeiro passo aqui? Essa primeira equivalência que a gente fez? A gente vai fazendo aos poucos, passo a passo. Entenderam, pessoal, essa primeira equivalência que a gente fez? É uma equivalência que eu expliquei agora há pouco para vocês. Legal. Próximo. Ó, agora, de novo, Giovana, a gente vai aplicar essa regrinha que é chamada de regra da condicional, que a gente também viu agora há pouco. Tá? Como é que era a regra da condicional, pessoal? Olha só, a gente vai aplicar em dois momentos aqui, duas vezes. Em dois momentos. Ó, P condicional Q é equivalente a não P ou Q. Lembra dessa regrinha? Né? É o que a gente chama de regra da condicional. Mesma coisa aqui, na segunda parte. Eu tenho Q condicional P é equivalente a não P, não Q, né, pessoal? Não Q ou P. Tudo bem? Perceba, pessoal, que nessa linha nós aplicamos duas vezes a regrinha da condicional. Tudo bem? Nesses dois termos, pessoal, entre parênteses, que estão aqui, ó, nesses dois termos, nós aplicamos a regra da condicional individualmente dentro dos dois parênteses. Mas percebam, olha só, percebam que a gente não mexeu no E, né? O E ainda continua intacto. Concorda comigo, pessoal, que esse E ainda continua intacto. Não mexemos ainda nele. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Tudo bem até aqui? Estamos indo bem passo a passo para a gente não se perder. Bem passo a passo. Depois, o que a gente vai fazer agora? Agora, pessoal, vocês vão ter que tomar um certo cuidado, que é bem fácil da gente se perder nessa próxima conversão. Agora, a gente vai aplicar a regra que a gente chama de regra de De Morgan, que também já vimos. Tá? Vamos aplicar agora de De Morgan. Ó, olha só. Como é que a gente vai aplicar essa regra de De Morgan, pessoal? Estão vendo esse not aqui? Estão vendo essa negação aqui que eu estou grifando? Que eu estou circulando? Estão vendo, pessoal? Eu vou multiplicar essa negação e jogar essa multiplicação para dentro do parênteses. Para dentro do parênteses. Tudo bem, pessoal? É a nossa regrinha, é a nossa regra de De Morgan. Só que talvez, pessoal, fique um pouco mais confuso aqui, ou não. Ou talvez não fique confuso. Depende, né, pessoal? Relativo. Por quê, pessoal? Vocês perceberam que aqui, ó, não vai chorar não, Ides, pelo amor de Deus. Por favor, não é difícil, pessoal, não é complicado, não é difícil. Ó, pega comigo aqui, pessoal, presta atenção. Aqui a gente vai colocar essa negação para dentro do parênteses. Tá? Mas olha só, não dói não, pessoal. Nós vamos colocar esse not aqui para dentro do parênteses. Mas percebam. Vocês perceberam que esse cara aqui, presta atenção, pessoal, senão vocês não vão conseguir acompanhar. Ó, vocês concordam comigo, pessoal, que esse termo aqui entre parênteses, ele não é
ele não é uma proposição lógica simples. Ele não é uma única variável. Ele é uma proposição lógica composta. Concorda comigo? Então você vai ter que tomar o devido cuidado. Mesma coisa essa segunda parte aqui, ó. Essa segunda parte aqui também não é uma proposição lógica simples. Não é uma única variável. Ela é uma proposição lógica o quê? Composta. Então tome cuidado agora com essa conversão que eu vou fazer com vocês. Tá? Vamos lá. Acompanhe comigo aqui. Note. Está aqui o note. Vou fazer a negação da primeira parte, tá? Vou fazer o note, pessoal, desse cara aqui, ó. Desse cara aqui entre parênteses, tá ok? Então, vou ficar com não e vou continuar ainda com parênteses do não P ou Q. Mas percebam, pessoal, o que está dentro do parênteses, não P ou Q, eu ainda não mexi. Vocês perceberam que eu ainda não mexi, pessoal? Eu não mexi ainda. Eu somente fiz a multiplicação do not para dentro do parênteses. Só isso. Legal. Lembra, pessoal, que quando a gente usa a regra de De Morgan, o que a gente tem que fazer com esse operador e? O que a gente faz? Lembra, pessoal, o que a gente faz? Nós invertemos. Exato. Então, aqui ele está, né, Giovana? Ele está com E, ele vai ficar como o. Tá ok? E não esquecer também, né, pessoal? Não esquecer também que essa negação aqui, ela vai ser também multiplicada por esse segundo termo aqui, ó. Esse segundo termo que está entre parênteses, tá ok? E quando a gente faz essa multiplicação, né, essa regra distributiva, então a gente vai ficar com não aqui e o não que ou P dentro do parênteses. Percebam, pessoal, que o não que ou P dentro do parênteses, a gente ainda não mexeu nele, ele está intacto. Perceberam? Entretanto, pessoal, o not está aqui, ó. Tá vendo que o not está aqui, ó? O not da operação multiplicativa está aqui. E também está aqui o not da regra de De Morgan, né, pessoal? Está aqui o not da multiplicativa de De Morgan e aqui também, tá? E aqui onde ele estava com E, ele inverteu e passou para O. Tudo bem, pessoal? Entenderam essa conversão aí da segunda para a terceira linha, usando a regra de De Morgan? Tudo bem, pessoal? Com o tempo vocês vão se acostumar. Tá? Com o tempo vocês vão se acostumar. Não é difícil, pessoal. A gente só tem que tomar cuidado, né, para aplicar as regrinhas, mas não é complicado. É só tomar o devido cuidado. Então, pessoal, depois eu passo para vocês lá o que vai cair na PRG, né? Qual que é o conteúdo de corte. Tá? Mas se eu não me engano, esse aqui ainda cai, pessoal. Esse aqui ainda cai. Tá? Se eu não me engano, pessoal, deixa eu até dar uma olhadinha nas minhas aulas aqui. Meu controle das minhas aulas. Deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho aqui. Essa aqui é a aula 8, né? Aula 8 de álgebra proposicional, parte 2. Isso. Ah, pessoal, seguinte. Essa aula de hoje cai na PRG, cai. Aí tem a aula 9. Aula 9 de FN, FNC e FND. A aula 9 ainda cai. Aí, pessoal, a 10 já não cai mais. Tá? A aula de lógica de predicados, que é a aula 10, já não vai cair mais na PRG. Tá ok, pessoal? Então, essa aqui ainda cai. Essa aqui ainda cai na PRG. E também a aula da semana que vem. Da semana que vem ainda cai. Aí a outra, daqui 2 semanas, já não cai mais. Tudo bem? Não, pessoal, vocês estão super bem na matéria, vocês estão voando, vocês estão super de boa, vocês estão acompanhando super de boa. É sério, pessoal. É sério mesmo, pessoal. Outras turmas que eu já expliquei, às vezes o pessoal tem um pouco mais de dificuldade. Vocês estão pegando legal a explicação. Vocês estão acompanhando super bem, é sério. Vocês estão super bem. Vamos lá, pessoal, continuando. Continuando. Então, fizemos aqui a conversão da segunda para a terceira linha. Depois da PRG, pessoal, aí tem a F, né? Depois da PRG tem a F, que é a avaliação final, que aí quem não for aprovado, quem não passou por média, vai ter que fazer a F para tentar ser aprovado na matéria. Tá? Depois da PRG aí vai ter a F ainda, avaliação final. Tá? Tudo bem? Verdade, né, Lucas? Vamos lá então, pessoal, vamos lá. Vamos lá que tem provinha hoje ainda, hein? Vamos lá, a gente tem que terminar. Vamos lá.
Então, já fizemos aqui a conversão da segunda para a terceira linha. Vamos para a próxima. Vamos para a próxima, pessoal. Agora vamos para a quarta linha. A quarta linha, pessoal, está tranquilo para vocês. Por que está tranquilo? Porque, de novo, a gente vai aplicar a regra de De Morgan. De novo. A mesma regrinha que vocês acabaram de aplicar, vocês vão aplicar novamente. Então, vamos lá. De novo, De Morgan. Vocês vão pegar aqui e fazer, pessoal, não com não dá verdadeiro, dá positivo, né? Então, vocês ficam com o próprio valor aqui. Ok? Tudo bem? Toma cuidado, pessoal. Toma cuidado aqui, ó. Eu vou fazer o não, esse não aqui, com esse que. Correto? Esse não com que vai ficar com não que. Tudo bem? Não esquecer, pessoal, que esse operador ou ele tem que ser invertido e ele vai ficar como e. Tudo bem? Então, aqui nós ficamos aqui embaixo, pessoal, com P e não que. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Mantivemos aqui o ou da linha de cima, mantivemos, tá? Entretanto, agora, a gente vai a De Morgan aqui, ó, nesse negação. Tá ok? Então, vou fazer o quê? Não com não dá positivo, então vou ficar somente com a variável que, tudo bem? E não P, né? Não P, tem o não P aqui embaixo, tá? E relembrando, né, pessoal, que na regra de De Morgan, quando eu tenho um operador ou, eu tenho que fazer a inversão dele, ele vai passar a ser I. Tudo bem, pessoal? Perceberam isso? Nós aplicamos, então, a regra de De Morgan em dois momentos. Nessa primeira parte e nessa segunda parte. Aplicamos a regra de De Morgan duas vezes. Tá? E, por último, o que a gente fez por último, pessoal? Vamos lá. Ó, percebam aqui. Por último, aqui a gente não fez nada. Só repetiu o termo. Estão vendo, pessoal, que a gente só repetiu o termo? Fiquei com P e não que. Não fiz nada. Mantive o termo da maneira que ele estava. Aqui, mantive o ou da maneira que estava também. Não fiz nada com ele. Mas aqui, pessoal, fiz o seguinte, ó. Eu apliquei uma regrinha que é chamada de regra comutativa. O que é regra comutativa, pessoal? Não sei se vocês lembram dessa regra. O que é a regra comutativa? A regra comutativa é o seguinte: é quando você tem duas variáveis, tá? E você inverte essas duas variáveis. Você muda essas duas variáveis de posição, tá ok? Você está com as duas variáveis dessa forma, tá, pessoal? Estão vendo na câmera? Você está com as duas variáveis dessa maneira. Você simplesmente inverte a posição das duas, tá? Então, isso é o que a gente chama de regra comutativa, tá? Então, o que a gente fez aqui? Nós aplicamos aqui simplesmente a regrinha comutativa aqui nessa segunda parte do parênteses, na segunda parte. O que a gente fez? O não que estava aqui, a gente jogou na primeira parte, tá? O que estava aqui, a gente jogou o que na segunda parte. E o E foi mantido, né, pessoal? Basicamente, a gente não fez muita coisa aqui, né? Só trocou a ordem das duas variáveis. Talvez, pessoal, alguns de vocês... eu sei que vocês iam, inclusive, fazer essa pergunta para mim, Guilherme. Por que inverter? Na verdade, pessoal, talvez nem precisaria aplicar essa última operação. Até desnecessário, tá? No meu ponto de vista, pessoal, talvez seria até desnecessário aplicar essa regrinha comutativa na última linha. Desnecessário. Mas por que eu apliquei? Por quê, pessoal? Para eu deixar o resultado padronizado. Como assim, professor, padronizado? Vocês perceberam, pessoal, que aqui, ó, o P apareceu primeiro, tá? Estética. Isso, Carlos. Perceba aqui, ó, Carlos. O P apareceu primeiro aqui, tá vendo, Carlos? E aqui também, Carlos, o P também apareceu primeiro. Tá vendo? Aqui o Q apareceu em segundo momento, nesse parênteses, e aqui o Q apareceu em segundo momento, nesse parênteses. Então, foi uma troca mesmo, pessoal, só para estética mesmo. Foi só uma troca de variáveis, que é essa regra comutativa, só para que ele apareça primeiro os P's, primeiro as variáveis P's, e depois as variáveis Q. Só para isso. Tá? Porque Deus quis, né, Murilo? Puxa vida. Né? Mas é uma regrinha mesmo, pessoal, só para você fazer uma inversão. O resultado não vai ser alterado. Concorda comigo que o resultado não se altera, pessoal? Não muda.
tá? Se vocês forem se construir, olha só. Se vocês fossem construir uma tabela verdade, pessoal, desse cara aqui ou desse cara aqui, daria o mesmo resultado, concorda? Daria o mesmo, porque você simplesmente fez uma troca ali de variáveis, só isso, usando essa regrinha aí comutativa, né? Essa regrinha comutativa, ela tem como função mesmo só inverter a ordem das variáveis, mas o resultado não é alterado. Tudo bem, pessoal? Então, resumindo aqui, sintetizando, essa aqui é chamada, né, de uma equivalência, né? É uma equivalência importante, uma equivalência que é chamada de negação de uma bicondicional. Tudo bem, pessoal? Os matemáticos criam uma regra lógica para uma simples questão estética. Puxa vida, né, Carlos? Puxa vida. Vamos lá, vamos lá. Que beleza, hein, pessoal? 36 pessoas na sala, hein? Tô feliz, hein? 36 pessoas, maravilha. Dos dias que mais teve pessoas, hein? Hoje a gente já chegou em 40. Acho que já chegamos em 40, né? Acho que a gente já chegou em 40 em outras aulas. Já chegamos sim. Verdade. Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai fazer uns exercícios aqui, mas a gente vai fazer juntos, tá? Vocês não vão precisar fazer aí. A gente vai fazendo e discutindo aqui em conjunto. Então vamos lá. O que vocês vão fazer aqui? Nós vamos simplificar essas duas fórmulas, se for possível, tá? Então a gente vai aplicar agora todas aquelas regrinhas, pessoal, de equivalência que eu expliquei para vocês. A gente vai tentar agora aplicar aquelas regrinhas da equivalência para ver se é possível fazer uma simplificação dessas duas fórmulas aqui. Ok? Deixar essas fórmulas aqui mais simples, menores. Ok? Então vamos lá. Vamos pegar aqui a primeira situação. Simplificando. Ó, já está a resposta aqui, né, pessoal? Mas vamos aqui avaliar essa resposta. Vamos lá. Primeiro, me ajuda aqui, pessoal. Primeira linha aqui. Tenho não, o não fora do parênteses, tá ok? P condicional Q dentro do parênteses e não P. Legal. Primeira coisa, pessoal, que a gente vai fazer aqui, ó. Primeiramente, estamos eliminando a dupla negação, que é o não P. Tudo bem? Então, olha só, pessoal. Aqui, ó, onde estava com não, lembra dessa regrinha do começo da aula, pessoal? Lembram dela? Sempre quando eu tenho número par de negações, a variável fica positivada. Ela fica verdadeira, né? Tudo bem? Então, aqui onde eu tinha não P, eu fico somente com P. Tudo bem? Aqui, o operador E foi mantido, ele não foi modificado. E percebam, pessoal, que aqui nessa cor esverdeada, nós usamos a equivalência da condicional. Tá? Aonde que a gente usou, pessoal, a equivalência da condicional? Aqui, ó, dentro do parênteses. P condicional Q é equivalente a não P ou Q, dentro do parênteses. Estão acompanhando comigo, pessoal? Mexi só dentro do parênteses. Nós aplicamos aqui a equivalência da condicional dentro do parênteses. Legal? Está ficando maior? Não, a gente vai tentar reduzir. Estamos tentando reduzir aqui, viu, Gabriel? Vamos lá, passo a passo. Vamos tentar reduzir. Ó, próxima, pessoal. Próxima aqui. Agora a gente vai aplicar a regrinha de De Morgan. Tá? Como que era a regrinha de De Morgan, pessoal? A gente vai ter que pegar esse not aqui, essa negação que está fora do parênteses, e jogar para dentro do parênteses. Então, como é que fica? Me ajuda lá, pessoal. Não. Cadê o não? Tá aqui, ó. Não. Número par de nãos dá o quê? Dá a própria variável P, certo? Então, ficaremos com a variável P aqui embaixo. Tudo bem? Não. Vou fazer um não da variável Q. Tudo bem? Então, aqui eu fico com não Q. Legal? E, por último, pessoal, esse operador OU, né? Nós temos esse operador OU dentro do parênteses. A gente inverte o OU, ele vai ficar como I. Bem, pessoal? Então, a gente acabou de aplicar, né? Acabamos de fazer a aplicação aqui da regra de Morgan. Tranquilo, né, pessoal? Até aqui tranquilinho. Ó, continuando. O
O que nós temos aqui? Próxima regra. Próxima regra que a gente está aplicando aqui é uma regrinha chamada de propriedade associativa, que é uma regrinha que também a gente viu lá na parte 1, de álgebra proposicional. O que é, pessoal, essa propriedade associativa? O que é? Essa propriedade associativa, pessoal, é o seguinte. Se você tem uma fórmula com parênteses, com os parênteses ou sem os parênteses, dá no mesmo. O resultado será o mesmo. Ou seja, se você quiser, você pode retirar os parênteses, excluir, retirar os parênteses, que isso não vai influenciar no resultado final. Lembram, pessoal, dessa propriedade associativa? Lembram? Essa propriedade associativa é isso. Você tem uma fórmula que tem o parênteses e outra que não tem o parênteses, dá no mesmo. Dá o mesmo resultado. E concordam comigo, pessoal, que aqui nesse caso daria o mesmo resultado? Sim. Sabe por quê? Olha só. Aqui eu tenho o E e aqui eu tenho também o E. Então concordam comigo, pessoal, que se eu excluir esse parênteses aqui, se eu fizer uma exclusão e também excluir esse parênteses aqui, não vai dar em nada, pessoal? Não vou estar influenciando em nada o resultado? Concordam comigo? Sim ou não? Sim, né, pessoal? Sim. Por quê? Porque aqui eu tenho o E e aqui eu também tenho E, tá? Quando eu tenho uma fórmula, pessoal, que eu tenho tudo E, eu posso excluir os parênteses que não vai mudar nada. Ou da mesma maneira, se eu tiver uma fórmula, pessoal, que está tudo com ou e tem um parênteses, eu posso excluir o parênteses que também não vai mudar nada. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Essa regrinha aqui é chamada de propriedade associativa. Tudo bem? Então, o que a gente fez aqui? Eliminamos o parênteses e ficamos com PE, não que estava dentro do parênteses, e P, que já estava fora do parênteses. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Legal? E, por último, para finalizar, nós estamos usando uma regrinha aqui que é chamada de propriedade idempotente. O que é propriedade idempotente, pessoal? Também vimos nas aulas anteriores. O que é essa propriedade idempotente, pessoal? É o seguinte, ó. Sempre quando eu tenho P e P, e isso sempre resulta somente na variável P. Lembra dessa regrinha, pessoal, que a gente viu nas aulas anteriores? É chamada de regrinha idempotente. Tá? Ou seja, sempre que eu tiver P e P é a mesma coisa, é equivalente a eu ter simplesmente P. E concorda comigo, pessoal, que isso realmente acontece? Pensa na tabela verdade do E. Pensa lá, pessoal, na tabela verdade do E. Se eu tenho verdadeiro e verdadeiro, quanto dá, pessoal, verdadeiro e verdadeiro? Dá? Verdade? Dá o próprio valor de P. Concorda? Vou mudar o exemplo agora, Guilherme. Se eu tiver falso e falso, qual será o resultado? Falso e falso? Dá falso. Ou seja, dá o próprio valor de P. Tudo bem, pessoal? Então, essa regrinha aqui é chamada de propriedade idempotente. Vocês poderiam me perguntar, professor, da onde que eu encontrei aqui P e P? Ó, vou desenhar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. P, E, cadê o outro P? Tá aqui, ó. Perceberam, pessoal, essa figurinha estranha que eu desenhei aqui, ó? Estão vendo que eu desenhei aqui o P, E, P? Tá aqui, ó. Acabei de identificar para vocês. Legal, pessoal? Conseguiram visualizar? Conseguiram enxergar? Então, tem aqui o P e P, ele vai se transformar somente em P. Tá ok? Se transforma somente em P. O operador E é repetido, né? E o não que é também repetido. Então, eu vou ficar aqui, pessoal, como resultado final, né? Como resultado final, eu terei não que e P. E agora eu pergunto para vocês, pessoal, dá para fazer mais alguma coisa? Será que dá para aplicar mais alguma regrinha aqui? Não, né, pessoal? Parou, né? Concorda comigo? Parou. Não tem mais o que fazer. A fórmula vai ficar dessa maneira aqui. Tranquilinho, pessoal? Então, a gente conseguiu fazer as simplificações naquela fórmula inicial que foi proposta. Tudo bem? Tranquilo? Tem um segundo exercíciozinho aqui, pessoal. Tem um segundo. Vamos lá, rapidinho. E aí vocês têm um tempinho ainda para fazer aquele exercício lá que tem que entregar para casa, né? Vamos lá, rapidinho.
Como vocês estão voando aí, né, pessoal, a gente consegue fazer rapidinho. Vamos lá. Segundo exercício, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Não fora do parênteses, P ou Q dentro do parênteses e P. Tá? Vamos lá tentar também reduzir. Primeiro, pessoal, a gente vai usar a regra de De Morgan. Tá ok? Vamos usar a regra de De Morgan aonde, pessoal? Aqui, ó. No not. Tudo bem? Tem esse not aqui. O que eu vou fazer com esse not, pessoal? Vou multiplicar esse not por P. Então, eu vou ficar aqui embaixo com não P. Tudo bem? Depois, tenho aqui o ou. Pela regra de De Morgan, o ou é invertido e fica como e. Tudo bem? E por último, pessoal, pela regra de De Morgan, eu faço a multiplicação aqui da negação pelo que. Tudo bem? E eu vou ficar com não que. Legal, pessoal? Então, acabamos de aplicar aqui a regrinha de De Morgan. E ficamos aqui com, não é? Dentro do parênteses, ficamos aqui com não P e não Q. Legal. Próximo. Vamos usar a propriedade associativa. Está aqui em vermelho, pessoal. O que é a propriedade associativa? Relembrando. Propriedade associativa, pessoal, é aquela que eu expliquei para vocês agora há pouco. Propriedade associativa é aquela em que, se você retirar o parênteses, o resultado não vai mudar, o resultado não será influenciado. Tudo bem? Então, olha só. Vocês concordam comigo, pessoal, que aqui, ó, eu tenho e aqui eu também tenho e. Concorda? Eu somente tenho es. Então, eu posso tranquilamente excluir o parênteses, que o resultado não será influenciado. Bem? Então, como é que eu vou ficar? Retirando o parênteses, eu vou ficar com não P e não Q e P. Legal? Próximo. Usamos a propriedade comutativa, né, pessoal? Propriedade comutativa, né? Olha, como é que é a propriedade comutativa, pessoal? Aqui, eu vou marcar para vocês. Onde P e Q é equivalente a Q e P. Concorda comigo que é equivalente, pessoal? É. P e Q é equivalente a Q e P, ao seu inverso. Onde nós mudamos o P de lugar e não influenciamos no resultado. Perfeitamente. Não é? O que a gente fez aqui, pessoal? Tenta acompanhar aqui comigo. Ó, tenho aqui esse não P, esse não P foi repetido aqui embaixo, legal? Entretanto, pessoal, pela propriedade comutativa, o que a gente fez? Pela propriedade comutativa, eu peguei esse valor de P e somente mudei ele de lugar. Eu coloquei ele aqui no meio. Tudo bem, pessoal? E por último, eu deixei para colocar o meu não que aqui na fórmula. Legal, pessoal? Então, isso é a propriedade comutativa. Eu somente troco as variáveis de lugar. Tá? Eu troco as variáveis de lugar, por quê? Porque provavelmente eu estou pensando em fazer alguma outra operação nas próximas linhas. Alguma outra operação. Tá? Geralmente é por isso que eu aplico essa propriedade comutativa, tá, pessoal? Porque geralmente eu estou interessado em aplicar alguma outra operação nas linhas seguintes, nas próximas linhas. Que é exatamente o que vai acontecer agora. Ó, princípio da não contradição. Né? Como é que era o princípio da não contradição, pessoal? Como é que é? Isso, Lucas, igual a uma equação. Exatamente, Lucas. Muitas vezes a gente faz algo nessa linha, né, Lucas? Que às vezes o cara pensa, por que você está fazendo isso? Né? Às vezes você está fazendo algo que não é para agora, é para as próximas linhas. Né? É para você agilizar o cálculo nas linhas seguintes. Né, Lucas? Então isso acontece bastante na matemática, né, Lucas? As equações matemáticas. Legal. Próximo. Aqui. Princípio da não contradição, que também já falei na aula de hoje. Qual que é o princípio da não contradição, pessoal? Olha só. P e não P é equivalente a F. F, isso mesmo, pessoal. Falso. E eu pergunto para vocês, pessoal. Será que naquela fórmula, ali na terceira linha, será que nós temos ali o P e não P? O que vocês acham, pessoal? Nessa linha aqui, ó. Nessa terceira linha aqui, nós temos aqui P e não P? Sim ou não? Temos ou não temos, pessoal? O que vocês acham? Tem ou não tem? Tem, né? Tem, IDS.
Onde que está, Ides? Está aqui, ó. P e não P. Correto, Ides? Está aqui. P e não P, pelo princípio da não contradição, dá quanto? Dá falso. Olha que bacana. Repetimos o valor do operador e, repetimos também o valor de não que veio ali de cima, da terceira linha. Tudo bem? E aí, pessoal, fica fácil, né? Fica fácil para a gente agora concluir. Por que fica fácil? Olha só. Temos aqui um falso e temos um e. Aí pergunto para vocês, pessoal. Quando nós temos na tabela verdade do e, nós temos no mínimo um falso, logo qual será o resultado, pessoal? Independente da outra variável? Independente do não que. Independente do valor de não que, qual será o resultado dessa fórmula aqui? Será, né, Felipe? Falso. Tá ok, pessoal? Devido à tabela verdade da nossa conjunção, do nosso e. Então, o resultado, pessoal, dessa simplificação aqui que nós fizemos foi simplesmente falso. Simplesmente F. Tudo bem, pessoal? Tranquilinho? Legal? Dúvidas? E aí, continuando aqui, já estamos encerrando, né, pessoal? Foi até bacana, hein? A gente evoluiu bem na aula de hoje, o pessoal está bem, está acompanhando legal. Show de bola, pessoal? E aí eu já vou aqui encerrando a gravação. Apesar, pessoal, apesar que vocês queriam desenvolver a prova, pessoal, eu estou marcando ela para começar às 22h20, tá? Às 22h20. E aí, às 21h15, eu já vou soltar a senha para vocês. Opa, desculpa, pessoal, não é 22 não, puxa vida. É 21, pessoal. Meu Deus, né, Giovana? Socorro. 21h20, pessoal. Desculpa. Ó, 21h20 vai começar a prova de pensamento. 21h20. 9h20, tá, pessoal? 9h20. E aí, às 9h15 eu vou soltar a senha para vocês. Às 9h15. Tá ok? Aí, pessoal, aqueles dois exercícios lá que é para entrar para casa, vocês querem tentar fazer agora? Tentar fazer aquelas equivalências ou vão deixar para depois? O que vocês preferem, pessoal? Se quiserem fazer agora, vocês que sabem. Mas vocês vão fazendo aí, pessoal? Sim? Posso até colocar. Tá ok. Eu vou encerrar aqui a gravação ou não, pessoal? Não, vou deixar gravando aqui até as 9. Tá? A gente erra daqui a pouquinho. Mas aí eu vou acompanhando vocês aí até as 9 horas. Ó, o que é para vocês fazerem, pessoal, no exercício 1 aí? Faz rapidinho aí, ó. Tenho certeza que vocês fazem rapidão. Exercício 1, o que vocês vão fazer? Faz a tabela, pode ser no Word. Pode ser no Word, Giovana. Show de bola. O link para entregar só abre às 23. Isso mesmo, Henrique. Isso mesmo, Henrique. Perfeito. Exercício 1, o que vocês têm que fazer, pessoal? Faz a tabela verdade desse cara aqui, tá? E faz a tabela verdade desse cara aqui também. E aí você tem que comprovar que existe a equivalência. Tá? Então vou dar um minutinho aí, vocês vão tentando fazer. Ok, pessoal? Vocês fazem rapidão. Vocês vão fazer 2 tabelas verdade. Ou se quiser fazer na mesma também, né, pessoal? Se quiser fazer na mesma, dá para fazer na mesma. Né? Para economizar aí o caderno, economizar a folha. Né? Dá para fazer no mesmo. Concordam comigo? Então faz aí rapidinho, pessoal. Esse aí vai ser o exercício 1. É para enviar depois. Vocês vão ter uma semana para enviar, tá, pessoal? Tem uma semana para enviar. Então, quem quiser, pessoal, pode ser na mesma folha. Pode ser. Vocês que sabem. Isso, é para fazer os circulados. Isso mesmo. Isso mesmo. Você vai fazer a tabela verdade desse cara aqui e também fazer a tabela verdade desse cara aqui. Tá? Fazer 2 tabelas verdade. Tá? Que vocês vão comprovar para mim aí a equivalência dos dois. Ok, pessoal? Mas quem não quiser fazer agora, não tem problema. Quem quiser sair agora um pouco, pessoal, para tomar um jantar, comer alguma coisa, né? Já que a provinha vai ser daqui a pouco, fique à vontade, tá, pessoal? Já vou até divulgar aqui a sala
Vou passar aqui para vocês a sala da prova, pessoal. A sala de pensamento, né? Para quem não pegou ainda, deixa eu passar para vocês aqui. iFood? Puxa vida, hein, mané? Puxa vida. Ó, essa aqui é a sala virtual da prova, tá, pessoal? Para quem quiser pegar aí. Tem que ir bem hoje na prova, né? Tem que ir bem na prova, hein? Pode ser no Excel. Tem uma semana para entregar, Henrique. Tem uma semana. Dá para entregar até quinta-feira da semana que vem. Tá? Se quiser deixar para fazer depois, tranquilo. Tá? Tem que ir bem hoje, né, Mané? Hoje você vai bem. Estão fazendo, pessoal? Esse aqui, Lucas, é o exercício 1, tá? Só para contextualizar vocês aqui, essas duas tabelas verdade aqui que vocês estão construindo, é o exercício 1, tá? Ainda tem o 2. Querem que eu já coloque o 2? Para vocês já copiarem? Sim? Vou colocar o 2, tá? O 2, o que é o 2? O 2 é o seguinte, esse aqui. O 2 vocês vão construir a tabela verdade desse cara, tá? E também vão construir a tabela verdade desse cara. E aí vocês vão comprovar a equivalência, né? Vocês vão comprovar que o resultado das duas dá igual, dá idêntico. Só isso. Esse aqui é o exercício 2. Bem, pessoal, essas duas tabelas verdade aqui, essa e essa aqui, fazem parte do exercício 2. Ok? Legal, pessoal. Se quiserem pegando aí. Show de bola. Se tiverem mais alguma dúvida também, pessoal, fiquem à vontade aí para tirar outras dúvidas. Aproveitar esse finalzinho, né, pessoal? Esses 5 minutinhos aí finais da aula de lógica. Isso, Henrique, isso, Henrique. O link da prova vai aparecer lá na pasta conteúdo. Isso mesmo, às 22h20. Isso mesmo. Isso mesmo. Show de bola. Estão fazendo aí, pessoal, o primeiro e o segundo. Alguém já conseguiu comprovar, pessoal, aquela primeira equivalência daquele primeiro exercício? Sim? Sim, comprovar? É equivalente, né, pessoal? É equivalente, né? O resultado das duas tabelas tem que dar o mesmo, né? Verdade. Agora é só comprovar essa segunda aqui. Vamos lá. Mas quem quiser também deixar para fazer depois, pessoal, tranquilo. Quem for terminando também, pessoal, se quiser ir saindo, né, para fazer uma paradinha estratégica aí, fica à vontade, tá? Fique à vontade.
E a segunda, pessoal? A segunda é um pouquinho mais demorada, né? Para fazer. Para fazer essa equivalência, né? Então, Coronga, Vitor, se viu que foi prorrogado até o dia 30, né? Até o dia 31, né? Então, mas tem o mês de junho ainda, né, Vitor? Vamos ver o que vem de determinação no dia 30, né? Mas já está certo, já está definido que a PRG vai ser online, viu, pessoal? Já está definido. Como foi prorrogado até o dia 30 de maio, a universidade já determinou que a PRG será online. Mesmo que no dia 30, no dia 31, digamos que a gente volte. Digamos que no dia 1º a gente volte ao presencial. Já foi definido pela instituição que a PRG vai ser online, tá, pessoal? Vai ser digital, vai ser no formato online, tá ok? A nossa PRG. Tudo bem? E aí, pessoal, conseguiram comprovar essa segunda equivalência? Sim? Legal. Show de bola. O link para entregar, pessoal, abre às 23, tá? Às 23 horas de hoje, tá? Aí depois que vocês terminarem a prova, né, você já entra no link e manda, envio. Pessoal, 21 horas, estou aqui